Estamos de volta para falarmos da disciplina de História. Finalizamos o livro 1. E lá no início nós falamos sobre a formação das primeiras comunidades. Há muitos anos atrás, as primeiras comunidades, eles se abrigavam em cavernas, construíam suas próprias ferramentas para pescarem, caçarem. E essas ferramentas eram construídas com ossos, madeiras, pedras. Com o passar dos anos foram se aprimorando, né? E eles também colhiam os vegetais e as frutas para se alimentarem, certo? Aqui tem as ferramentas e as primeiras comunidades. Bom, logo com essa colheita, as comunidades foram crescendo, né? Vieram a agricultura e a pecuária, que foram importantes para o estabelecimento de grupos humanos. E favoreceu muito o crescimento da população, e com esse crescimento veio a produção do comércio. Com essa produção do comércio, os grupos humanos eles foram se formando e progredindo. Com essa progressão, vieram as comunidades que cresceram e formaram as cidades. E as cidades elas começaram a surgir perto dos rios. As cidades de antigamente eram assim. Nós falamos em sala de aula, observamos que nessa imagem aqui nós podemos ver que existem igrejas, escolas e vários tipos de moradias, vários tipos de construções. E aí vieram as organizações dos espaços urbanos. Nós sabemos que quando aumenta o número de pessoas no centro urbano, aumenta também a dificuldade para atender às necessidades das pessoas. Aí o que acontece? A cidade ela entra em aprimoramento, entra em reforma, organização, tá? Algo tem que ser feito, né, de imediato para que tenha essa organização. E depois, com essa organização, com essa urbanização, tá? Nós falamos sobre cultura, né? Nós sabemos que a cultura é o conhecimento de cada povo. E o melhor, isso é passado de geração para geração, né? Nós falamos sobre isso. Falamos sobre a religiosidade, falamos sobre o comércio. E o comércio antigamente, ele era o quê? Ele era expandido e ele acontecia ao ar livre, em feiras, né? Bem diferente do comércio de hoje, né? Quando a gente fala na palavra comércio, vem logo na cabeça o quê? O que a gente imagina? Shopping, né? Nós pensamos em compras, mercados, não é isso? Bem diferente das épocas, né, antigas. Nós vimos também, dentro do nosso capítulo, né, do capítulo 1, nós falamos sobre o comércio no Brasil colonial, como é que isso aconteceu, né? E aqui tem umas imagens, né, dessa época colonial, né? Essa época colonial vem falando aqui, né? E elas foram organizadas dentro de feiras nos centros urbanos. Já no capítulo 2, nós começamos a falar sobre aldeias e malocas, né? Sobre construções indígenas, né? Nós sabemos que os indígenas eles foram os primeiros habitantes do continente americano, né? E entre eles não havia unidade entre os povos, né? Eles foram se formando e esses povos eles se formavam por etnias, né? Etnias são pessoas que têm os mesmos hábitos alimentares, os mesmos costumes, falam a mesma língua.
Enfim, nós falamos sobre, além da oca, né, que é uma moradia indígena, nós sabemos disso. Alguns índios vivem em cidades e outros ainda moram em ocas. Nós falamos também sobre as aldeias, né? As aldeias, ó. Nós falamos sobre as aldeias, né? Elas são construídas no meio da floresta, né? Aqui o material que é construído, né? Materiais da natureza. Nós falamos também sobre essa organização, né, de aldeias. Elas possuíam divisões de trabalho, né, entre homens e mulheres. As mulheres tomavam conta das crianças e dos alimentos, e os homens eram responsáveis sobre o cultivo, eles eram responsáveis sobre o cultivo dos alimentos. Tá? Cada um tinha a sua parte a fazer dentro da aldeia. E também vimos um outro tipo de moradia, que são as malocas. As malocas eram construídas de várias maneiras, com furo central, com porta, uma porta de entrada, né? E essas malocas, ela é bem diferente assim das ocas, né? As famílias, elas moravam assim, os grupos familiares viviam ali dentro das malocas, né? Eram casas grandes, né? Casas que todas as famílias podiam morar ali, né? Sem divisões, né? As malocas. E ali também aconteciam rituais religiosos. Nós aprendemos também sobre as primeiras cidades, né? A chegada dos portugueses em Pindorama. Pindorama foi o nome dado ao nosso território pelos indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, o território já tinha esse nome, já tinham habitantes no nosso território, né? Mas os portugueses, eles queriam tomar posse do nosso território, mas já tinham habitantes. Não só eles, como os holandeses, os espanhóis também tinham esse interesse, porque nós tínhamos muitas riquezas, né? Nós falamos sobre o pau-brasil, falamos sobre os temperos, falamos sobre o açúcar, sobre o ouro, a prata. Então eram muitas riquezas. Mas como é que os portugueses poderiam ter esse domínio? Como é que os portugueses poderiam ter esse domínio sobre o nosso território, né? Eles teriam esse domínio sobre o nosso território através de grande domínio sobre os indígenas, né? Eles teriam que aprender uma língua e uma religião. Então, eles contrataram os padres jesuítas para fazer essa parte, né? E dali eles poderiam tomar posse facilmente, tá? E quem veio liderando, tá, essa navegação marítima foi Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500, tá? Nós temos uma imagem aqui, ó. Nós temos uma imagem aqui dos padres, né, jesuítas e dos indígenas, tá? Eles aprendiam a religião, os dogmas da Igreja Católica, e aprendiam também a língua portuguesa, né? Eles aprendiam os dogmas e a língua portuguesa, certo? Nós vimos que com tudo isso, né, foi se formando os territórios, aí os territórios foram divididos em lotes e depois vieram as cidades, né? Depois vieram as cidades. E aí, com a cidade, vieram os marcos históricos, né?
Aqui nós estamos falando sobre a igreja de São Francisco, acima, né, que é um marco histórico, faz o marco histórico da nossa história, né, no período colonial. E também a Casa da Praça de Três Poderes, né, em Mariana, Minas Gerais. Tá? Também é outro marco histórico. Com tudo isso veio o governo geral. Esse governo geral, ele foi, quem ficou à frente do governo geral foi Tomé de Souza, tá? Tomé de Souza, ele fundou a sede do governo na cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, certo? E dentro dessas cidades, teve uma que foi planejada, né? Ela foi arquitetada, e esse planejamento, eles começaram a discutir como seria, o que aconteceria ali, né? O que seria discutido ali naquele lugar. Então, a cidade de Brasília, ela demorou 4 anos para ser construída. Ela foi fundada em 1960 e ela foi altamente planejada, né? Ela se tornou o centro político do país. Tá? Muitas cidades brasileiras também foram planejadas para ocupar o interior do Brasil. A cidade de Palmas, por exemplo, ela foi planejada. Ela foi planejada com o intuito de servir como capital do estado de Tocantins. Vemos também que todas essas cidades, elas foram feitas com o intuito de algum benefício, né? Dentro do que foi planejado pelos portugueses, tá? E o mais interessante é que tudo isso marca a história do nosso território, Brasil. Nós vimos que a nossa história é grandiosa, né? E os índios já estavam ali, mas não tinham domínio, e houve um grande domínio dos portugueses sobre o nosso território, acontecendo toda essa trajetória. Então, foi o que nós estudamos nesse livro 1, e eu espero que vocês tenham conseguido realizar todas as atividades, mas também, se não conseguiram, se deixaram alguma atividade em branco, torno a falar. Me chamem para a gente poder estar participando juntos, tirando as dúvidas, respondendo da melhor forma possível, entendendo também da melhor forma possível. E eu espero que vocês tenham realizado com sucesso todas as atividades, mas também, se não conseguiram, é só me chamar, tá? Dentro do horário indicado, tá bom? Um beijo para vocês.